E aí pessoal, beleza? André aqui com mais um vídeo e hoje eu vou explicar o que é blockchain para as pessoas normais ou pessoas sem muito conhecimento técnico. Antes de eu falar sobre isso, eu gostaria de passar um fato histórico rapidinho. Hoje é dia 2 de novembro, o dia que eu estou gravando esse vídeo, né? Dia 2 de novembro de 2019. E há 2 dias atrás completou 11 anos, né? No dia 31 de outubro, que o Satoshi Nakamoto, que foi o criador do Bitcoin, ou a gente não sabe se é uma pessoa ou várias pessoas, é, enviou o seu white paper, que é um documento técnico sobre a criação do Bitcoin. Então o Bitcoin aí fazendo 11 anos desde que a sua primeira documentação foi lançada na rede. Né? Parabéns, Bitcoin. Então vamos lá. Primeiro, para mim explicar para vocês como é que funciona o blockchain, eu vou explicar como é que funciona rapidamente os sistemas atuais na internet. Para ter um sistema na internet, você precisa ter um servidor e você também vai ter um cliente, que pode ser um telefone, um smartphone, um iPhone, um Android. Você pode ter um laptop, né, um notebook, ou um computador de mesa, ou até mesmo uma televisão, né? Tem televisões hoje em dia que são Smart TVs, que eles chamam, né? TVs inteligentes que têm programas que conectam na internet, são conectados na rede e acessam Netflix e outros programas, né, de streaming. Então vamos dizer que você tem aí uma foto no seu celular e você quer enviá-la para o Facebook, por exemplo. Né? O que você faz? Você faz um upload, você manda sua foto, né? Transfere ela para o Facebook. O que o Facebook faz? Ela grava a sua foto no servidor deles. Né? E aí, quando uma outra pessoa abre o Facebook de um outro computador, o que o Facebook aí pede, né? Abre a página do Facebook, ele faz aquela requisição da página do Facebook, o Facebook transfere do servidor deles para o computador da pessoa que está abrindo o Facebook. Rapidamente, né? Quando eu falo de servidor não deixa de ser um computador comum, igual ao computador que você tem em casa, tá? A única diferença é que ele é um pouco mais sofisticado. Ele tem funcionalidades de tolerância a falhas e outras backup, série de outras coisas sofisticadas para que tenha uma disponibilidade mais alta na rede, né? Para que não vai cair, né? Enfim. Então, é basicamente assim que funciona o sistema, né? Muito rápido, de uma forma bem por cima. E esse sistema, na verdade, funciona muito bem, vem funcionando muito bem por vários anos, mas, porém, ele existe uma falha fundamental nele. E essa é a parte mais importante que eu gostaria de explicar, que você tem que entender aqui, que é a centralização. Né? O Facebook é centralizado, então os seus dados são todos controlados por alguém. Né? Ele tem um dono e ele pode fazer o que quiser com seus dados, inclusive deletar sua conta se ele achar que deve deletar por algum motivo. Entendeu? E essa é a parte principal que a gente tem que entender para entender a diferença entre os sistemas um sistema de blockchain e um sistema normal na internet. Vamos dar um outro exemplo aqui, por exemplo, e os bancos? Nos bancos a gente também tem um servidor. Nesse servidor vai ter um banco de dados. E nesse banco de dados a gente grava o livro caixa, né? Onde a gente pode memorizar como ledger também em inglês. Você vai ver, quando você entrar no mundo de criptomoedas, você vai entender, você vai escutar muito sobre ledger, né? Então tem até um aparelhinho que se chama Ledger Nano, que é um aparelho de guardar as suas criptomoedas. Então nesse livro caixa você tem um histórico de transações, como entrada e saída de dinheiro e o saldo da sua conta. E quais são os clientes do banco? O cliente a gente vai ver é um caixa eletrônico, vai ser uma maquininha de cartão de crédito, aquelas maquininhas de até na internet fazer pagamento online. Esses são os clientes do banco. E como mesma coisa que a gente falou sobre o Facebook, né? Vamos dizer que você vai no caixa eletrônico, você quer sacar R$ 10. Você faz aquele requerimento para o banco e o banco verifica se você tem um saldo na conta de R$ 10. Se tiver, ele aprova e você saca o dinheiro, né? Você pega o dinheiro físico, a nota na mão. Legal. Agora vamos fazer um outro exemplo. Vamos ver como é que funciona o banco, né? Quando você recebe dinheiro, o seu salário
normalmente vai direto para o banco, né? Você deposita direto no banco, ou você recebe em dinheiro e vai lá e deposita no banco, porque é mais seguro, né? É isso que você pensa. O que você acha que o banco faz com esse dinheiro? Ele guarda, deixa lá esperando só você sacar? Na verdade, os bancos não fazem isso. O que eles fazem, eles aproveitam do seu dinheiro para investir em alguma outra coisa, que é normalmente fazer um empréstimo para alguém, para uma empresa, para uma pessoa, para poder comprar uma casa e cobrar juros em cima disso. Então, eles estão reinvestindo o seu dinheiro. Então, se a gente perguntar o que acontece se todo mundo resolver tirar o dinheiro, se o meu dinheiro não está lá me esperando, o que aconteceria se todo mundo resolvesse tirar o dinheiro do banco ao mesmo tempo, né? Todos os clientes. Bom, daria problema, né? O banco não teria dinheiro para pagar todo mundo. E também tem outros motivos de que outro problema que poderia dar é que os bancos também têm autoridade de congelar a sua conta, né? Por qualquer decisão judicial ou alguma coisa. Você não pagou sua pensão, alguma coisa do tipo, eu não sei. O juiz mandou congelar sua conta, os bancos têm essa autoridade de fazer isso, né? Então eles têm o controle dos seus dados e os dados também são centralizados, né? Mas normalmente a gente sabe que os bancos são poderosos, né? Se caso eles não tiverem dinheiro para pagar você, eles vão atrás de outras pessoas, né? Eles vão atrás de outros bancos para pegar empréstimo ou até mesmo o governo, né? E o governo, quando os bancos vão pegar o dinheiro emprestado com o governo e o governo decide emprestar o dinheiro para o banco, o que eles fazem é imprimir dinheiro, né? E quando você imprime dinheiro, isso gera inflação, né? O que quer dizer que o seu dinheiro, na verdade, os 10 reais que você conseguia comprar alguma coisa com 10 reais, ele não vai mais conseguir comprar a mesma coisa, porque o seu dinheiro vai perder valor. Então foi mais ou menos isso que aconteceu na crise financeira nos Estados Unidos, né? Começou nos Estados Unidos em 2008, né? Os bancos não conseguiram pagar as suas dívidas e tiveram que recorrer ao Banco Central para pegar dinheiro emprestado. E nessa época as pessoas começaram a exigir uma moeda que não seria controlada por uma autoridade central, né? E aí o Bitcoin foi criado, né? E como eu falei no começo do vídeo, o Satoshi Nakamoto foi bem em 2008 quando ele lançou essa ideia na rede. No começo do vídeo tem um link lá da lista de e-mail que ele mandou. E aí, assim, o Bitcoin, uma das coisas interessantes do Bitcoin, para entender, ele tem um número exato de moedas que podem ser criadas, né? Então, não tem como imprimir, já é programado o número de moedas, que é de 21 milhões no máximo, que pode ser injetadas na rede. A gente vai falar mais sobre isso. Vamos entender aí como é que o blockchain funciona, comparando com os sistemas de internet. Então a gente tem um node que você também pode chamar de servidor se você quiser, que ele vai estar na internet, né? Esse node pode estar em qualquer lugar do mundo. Nesse node vai ter o livro caixa, igualzinho do banco. Quer dizer, muito parecido com o do banco. Vai ter a sua conta, o saldo, o histórico de transações, etc. Só que aí tem uma grande diferença que vão ter vários nodes na rede, né? Milhares distribuídos pelo mundo e todos têm a cópia inteira desse livro caixa, né? Todos os nodes da rede têm uma cópia completa desse banco de dados ou desse blockchain, né? Que o LED não deixa de ser o blockchain isso. E um dos fatores principais é que a conexão desses servidores nunca passa por um órgão central, eles se conectam um com os outros, é chamado de uma rede ponto a ponto. Então, quando você põe um node na rede, um nó, né, um servidor, ele vai procurar diretamente todos os outros servidores que já estão na rede para transferir os dados. Então, e sempre ter o blockchain inteiro no seu próprio armazenamento local. É importantíssimo que ninguém é dono desses dados, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E os clientes, né, que também, os clientes dessa rede também é a mesma coisa do que os sistemas normais, é telefone, é laptop. No futuro, hoje não tem TV, eu acredito, mas computadores de mesa, etc. Mas talvez no futuro, com certeza, vai ter também televisões que vão conectar no blockchain, eu não tenho dúvida disso.
Bom, como eu falei, não existe donos, os dados são imutáveis, né? O que quer dizer isso? Que as transações não podem ser alteradas ou apagadas. Uma vez que uma transação foi enviada para a rede, né? O cliente conversa com a rede, ele conversa com qualquer node que estiver por perto e ele vai enviar a transação. Uma vez que foi enviada e foi confirmada dentro do bloco, que a gente vai falar mais sobre o que é um bloco, não tem como alterar, não tem como voltar atrás. Está gravado, ninguém consegue alterar, né? E ninguém é dono disso, né? Todos têm acesso. Todo mundo não tem. Se você tiver acesso à internet, você tem acesso a ver todas as transações que estão no Ledger, no livro caixa do Bitcoin. E agora uma pergunta que pode surgir assim, mas qual o motivo das pessoas quererem fazer parte dessa rede, ter um node, né, para validar a rede e deixar a rede segura? O motivo é que os nodes, né, quem tem um node na rede e minera, né, na rede do Bitcoin, por exemplo, né, esse aqui é um exemplo na rede do Bitcoin, as pessoas que fazem parte dessa rede, elas recebem recompensas em criptomoedas, no caso do Bitcoin, para validar e assegurar a rede. Então, tem um grande motivo, né? O Bitcoin está, não sei, hoje estava $9.200, tá? E cada bloco, a recompensa é enviada para um node que está na rede, participando, validando a rede, segurando. Então, as pessoas têm bastante interesse em fazer parte dessa rede. E o interessante de tudo, né, é que essas pessoas são o público, o povo não tem um dono de uma IBM, Microsoft ou alguma outra coisa. Qualquer um pode entrar e fazer, então é o povo, né? Não tem uma centralização. Como que funciona a comunicação entre os nodes? Basicamente, existe um protocolo de consenso, que é um acordo de utilização de um conjunto de regras, né? Vamos explicar direitinho assim, o que quer dizer esse acordo, né? Um exemplo aqui. É como se fosse mais ou menos o código Morse. Se você faz esses dois tracinhos, vamos ver eles como tá. E o tá significa oi. Essa é a minha regra. Tá significa oi. Se eu tenho algum outro node na rede que entende que tá é oi, ele vai falar o quê? Ele falou oi, eu vou falar oi também. Tá é oi, os dois se entendem. Então são regras que dois ou mais nodes na rede se entendem. Agora, se vier um outro terceiro, né, node e tenta dizer para mim que tá é oi, não é tá, os outros nodes não vão entender. Então, por isso ele vai ficar isolado. Ele vai falar, não, ninguém entende o que essas regras aqui não fazem parte dessa rede. Mas se aparecer um outro que entende as regras dele, ele vai fazer parte de uma rede separada. E essa rede a gente pode chamar de fork, tá? Isso é uma palavra bem comum no mundo de criptomoedas. Se você falar, teve um fork. Teve um fork. Bitcoin Cash, por exemplo, do Bitcoin, foi mais ou menos isso que aconteceu. O Bitcoin tem um software que todos os nodes rodam e uma lista de regras que eles entendem. Aí o Bitcoin Cash mudou as regras e criou uma rede separada, uma sidechain que eles chamam, ou uma rede, né, um fork. É basicamente isso. Tá aí o blockchain. Blockchain, em inglês, basicamente significa cadeia de blocos. E cada bloco dessa cadeia de blocos contém dados, né? Quando você salva as transações, ela salva em um bloco. Nesse bloco vão ter informações de quem veio a transação, para onde que está indo e o valor, né? Quantos bitcoins, quanta fração de bitcoin que tem nessa transação. E também, fora essas três informações, o bloco vai ter uma identificação que é chamado de hash. O hash é uma identificação única, tá? Não existe blocos com mesma identificação na rede. Essa é uma forma de garantir que a rede não é alterada. E também, mais uma coisa que tem no bloco é o hash, ou a identificação do bloco anterior. Para formar essa cadeia, você precisa ter a informação. O próximo bloco tem que saber quem foi o bloco anterior. Tá? E vamos dar um exemplo aqui. Esse é um exemplo bem por cima, assim, né? Eu tenho 3 blocos aqui, A, B, C. Né? Vamos dizer que seria bloco 1, 2, 3 também.
O ABC é basicamente o hash, mas a gente vai entender que o hash na verdade é um número muito maior, né? Mas não é só ABC, aqui é só para dar um exemplo mesmo. O bloco A é o primeiro bloco da rede. A gente pode chamar de bloco Genesis também, ou Genesis Block, né? O primeiro bloco da rede é o único bloco que não sabe do bloco anterior, porque não existia bloco anterior. Então o bloco B, ele vai ter o endereço dele, né, um endereço de um hash, e mais o hash do bloco anterior, que é o A, no caso aqui. E depois o C vai saber do bloco B, e assim por diante. Aqui está um exemplo, né, que eu tirei do blockchain.com de um bloco, né? Tá ali block 6001.607, né? Esse é o número do bloco, né? Do bloco. Começou com o bloco 1, que é o bloco Gênesis, já está em 6001, isso há poucos dias atrás, quando eu tirei um print da tela. E se você ver do lado direito ali, tem hash. Aí tem o hash, essa é a identificação do bloco, e previous block. Previous block em inglês é o bloco anterior. Tá o hash, a identificação do bloco anterior. Alguns outros fatos interessantes é o número de transações ali no summary, number of transactions, 541. Então teve 541 transações só nesse bloco, né? E outras informações ali. O height, né, que é o número 6001, como eu falei, é o número do bloco e também tem a data que ele foi enviado e tudo mais, né? Na continuidade. Tá, o Bitcoin veio para resolver um problema. Como ter uma moeda sem ter um banco. É para eliminar o banco, né? Porém, a tecnologia blockchain vem constantemente evoluindo, sendo utilizada para outras coisas. A gente vai dar uns exemplos aqui. No blockchain do Ethereum, por exemplo, que é o ETH, você tem programas armazenados no blockchain, que são chamados de smart contracts ou contratos inteligentes. Eu não vou muito a fundo sobre contratos inteligentes ou smart contracts nesse vídeo, porque acho que vai sair um pouco fora do tema, porque é um assunto mais complexo também, eu pretendo fazer outro vídeo sobre isso. Mas os blocos do Ethereum, por exemplo, contêm as mesmas informações do Bitcoin, só que eles adicionaram mais uma, que é o bytecode, que é um código de programação que você embute junto na transação. Então vai ter, sabe, a programação de computador dentro do blockchain. E com isso você consegue criar os dApps, que chamam, as aplicações descentralizadas. Né? Plataformas criadas com blockchain que contêm smart contracts, como o Ethereum, abrem portas para a criação dos dApps. Né? Existem vários casos de usos para os dApps. Eles podem ser utilizados a qualquer situação onde você pode remover um órgão intermediário. Por exemplo, como sistemas sociais como o Facebook, você pode criar um Facebook descentralizado, onde não tem um órgão central que pode decidir se vai censurar uma página ou outra. Você pode ter um YouTube descentralizado, um Twitter, Uber, Airbnb, sistemas de votação. Até coloquei em negrito aqui porque esse é um grande caso que poderia ser usado para, por exemplo, no blockchain. Como eu falei que as transações não podem ser alteradas, não tem como ser alteradas ou removidas. Por exemplo, se você quiser utilizar um sistema de votação para políticos, por exemplo, isso aí para mim não teria uma solução melhor para isso, né? E exchanges, né? Se você conhece um pouco já de criptomoedas, tem as exchanges que já existem, exchanges descentralizadas que não... Você provavelmente já ouviu falar em exchange que foi hackeado e você perdeu todas as moedas. Se você tiver uma exchange descentralizada, não tem como um hacker ir lá alterar o blockchain. Não existe isso. Então, é muito mais seguro você ter uma exchange descentralizada e etc. Né? Isso era o que eu queria passar hoje no vídeo, pessoal. Espero que foi informativo, que ficou claro, né? E se não ficou, que não ficou claro, deixa aí nos comentários. A gente pode, né, tentar fazer uma versão 2 desse daqui. E se você quiser ver mais vídeo como esse, dá um like no vídeo aí e se inscreve no canal que a gente eu vou continuar fazendo vídeos como esse. Obrigado, valeu!